Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, irmãos em Cristo. Hoje, dia 2 de novembro, dia de finados, é uma data que nos arremete, aos nossos entes queridos que já partiram. E nessa noite eu quero estar fazendo uma reflexão, sobre a nossa vida na terra, nossa vida depois da nossa partida. Cássio, meu amigo, boa noite. E quero, nesta oportunidade, estar fazendo menção da palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, o versículo de número 25, Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Glória a Jesus. Esta é a palavra que o Senhor nos traz nesta noite, um texto oficial, para nós aqui fazermos as nossas conclusões. Então, amados, hoje é um dia no qual as pessoas, elas lembram, de seus entes queridos que partiram, prestam homenagens, e eu quero dizer a todos aqui que nós nunca estamos preparados para perder as pessoas que nós amamos, não é verdade? Nunca estamos preparados. Sabemos que é a coisa mais certa na vida do homem ou de qualquer ser vivente, é que um dia morreremos, um dia partiremos. Então, é um momento de nós refletirmos, Eu quero já aqui deixar, as minhas condolências para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas próximas, pais, mães, irmãos, avós, amigos, filhos, Muitas pessoas perderam. A gente, na nossa caminhada, é assim, uns vão primeiro, outros vão depois. Mas, nessa noite, eu gostaria de trazer, nessa reflexão, o seguinte pensamento, que, embora a gente deixe de acreditar, deixe de crer, crendo ou não, o céu e o inferno, ele é uma realidade, Porque as Escrituras Sagradas, ela nos traz todos esses relatos de que Deus tem um lugar preparado para aqueles que o buscam, E é o que o próprio Jesus chama de céu, do reino de Deus. Mas também há um lugar preparado para o diabo, seus anjos, e o qual os desobedientes também irão para lá, que Jesus também falou sobre este lugar. Então, independente de eu crer ou não, esse lugar existe, Mesmo que a pessoa diga, eu não creio nisso não, e a gente morreu, acabou, eu já tenho ouvido muito, é um direito, Mas infelizmente ele só vai descobrir isso depois que partir desta vida. Então, amados amigos, nós trazemos essa reflexão nesta noite. Para nós falarmos um pouquinho, desse tempo que nós estamos aqui na Terra. Sabemos que esse tempo que estamos aqui é um tempo passageiro, Embora nós vivamos
80, 90, 100, 120 anos, é considerado passageiro, porque do outro lado é eterno. Se nós formos dignos de salvação, nós estaremos ali na eternidade. Mas se, porém, também nós perdermos a salvação, também será uma eternidade. Será um tempo de angústia, porém um lugar que não se acaba mais. Porque aqui na terra, todo o sofrimento que nós venhamos a passar é passageiro. E nós somos testemunhas disso, né? Na nossa vida muita coisa se passa. A alegria é por alguns momentos, a felicidade em alguns momentos, a tristeza em alguns momentos. Vivemos momentos alegres, momentos felizes. Daqui a pouco, momentos de tristeza, né? Então, aqui na terra é dessa forma. Porém, na eternidade é diferente. Nós vamos ter uma estabilidade. Se partirmos para a glória, vai ser eterno. Lá Jesus diz na sua palavra que lá nós não teremos mais lágrimas, não vamos chorar, não teremos mais doença, nem dor. Imagine um lugar o qual nós não vamos ter mais a tristeza, não vamos ter mais saudade, não vamos mais brigar, discutir, não vamos ter amizades falsas. Não, lá é lugar de verdadeira paz. Aleluias. E, porém, se perdermos essa oportunidade de irmos para lá, né, nós vamos estar indo para um lugar. Jesus disse que onde há choro e ranger de dentes, e o pior, lugar de trevas, de escuridão, né, de sofrimento eterno. Então, alguém pode dizer, sim, Gilce, aí, e o que é que eu posso fazer para isso? Olha, quem já partiu desta terra, nós não podemos fazer mais nada, né? Infelizmente, esta é a realidade. Quem já partiu, se foi para a glória, glória a Deus. Se não, não há mais o que fazer. Oi, Silvano, Deus abençoe, meu filho, boa noite. Aí nós temos que agora cuidar de nós que estamos vivos, né? Daqueles que estão à nossa volta, as pessoas que estão próximas de nós, para nos preparar, né? Nos esforçar para que nós consigamos, né, ser dignos de entrar nas mansões celestiais. Eu quero ler aqui João, né, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 6 e 7, Jesus disse assim, ó: então disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus aqui deixa claro que ele é o único caminho pelo qual nós possamos chegar a Deus. Jesus é o único meio. Ele disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Que maravilha. Jesus, que sofreu na cruz, que pagou aquele preço lá na cruz do Calvário por nós, ele está dizendo que ele é o único meio pelo qual nós podemos chegar a Deus, né? E aí, alguém pode dizer assim, não, mas eu creio em Deus. Eu creio, agora eu creio do meu jeito, né? Ó, Gilson, eu creio do meu jeito, eu tenho minhas crenças com Deus, sabe? Do meu jeito. Então, nós entendemos o seguinte, que crer do nosso jeito é muito conveniente, né? É muito fácil. Eu também eu já criei do meu jeito um tempo, né? Só que quando eu quero crer do meu jeito, eu quero crer de uma forma que seja confortável para mim. Mas o próprio Jesus,
lá em João, capítulo 7, versículo número 38, Jesus disse assim, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então Jesus, ele está dizendo aqui que quem crê nele, como diz as Escrituras, não é do meu jeito, é como diz a Escritura, né? Por quê? Porque quando eu creio do meu jeito, eu quero crer tomando minha cerveja, eu quero crer dançando meu forró, eu quero crer tendo as minhas 2, 3 namoradas, né? Eu quero crer dando calote no meu próximo, eu quero crer fazendo o que eu bem achar melhor para a minha vida, né? Nos prazeres que a vida pode me proporcionar. Então, crer do meu jeito é dessa forma. Mas Jesus disse que essa crença, ela tem que ser, quem crê neles, como diz as Escrituras. E como diz as Escrituras? Como é que a Escritura diz? A Escritura diz que a nossa crença, ela tem que ser pautada na obediência a Deus, né? É uma vida de renúncia. Obedecer a Deus, às vezes, tem muitas pessoas que às vezes ficam fazendo até chacota, quando a gente pergunta, você quer aceitar Jesus? Né? E o que seria aceitar Jesus? Aceitar Jesus não é simplesmente você dizer, eu aceito Jesus. Aceitar Jesus é você renunciar à sua vida de pecado. É você dar meia volta para o pecado. É você agora se manter numa vida de obediência, onde você começa a mostrar os frutos dignos de arrependimento. Não vai ser preciso você sair por aí falando, eu sou crente agora, eu estou na igreja. Não vai ser necessário isso, sabe por quê? Porque os frutos que vocês vão produzir, as pessoas vão perceber, as pessoas vão ver. Não é necessário a gente sair falando. Porque quantas pessoas tem aí com a Bíbliazinha debaixo do braço, vai para a igreja, talvez não perde um culto, mas os frutos que elas deveriam mostrar para as pessoas não são mostrados, né? Então ela não está crendo como diz as Escrituras. E crer como diz a Escritura é dessa forma, é produzindo esses frutos. Então Jesus, ele é bem enfático, né? Quando ele nos conclama a arrependermos dos nossos pecados. Sem um genuíno arrependimento, é impossível uma conversão, né? Então nós pensando, essa reflexão nesta noite, era para que nós venhamos entender que nós temos que nos preparar e preparar a nossa caminhada aqui na terra, enquanto há vida. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança, né? Uma vez que nós descemos a tumba fria, nada mais podemos fazer. Eu quero ler aqui um texto, né? Quero ler um texto que fala muito sobre isso. No livro de Isaías, no capítulo 38, o versículo de número 18, a palavra de Deus diz assim, ó, porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Morreu. Então, o que tinha de ser feito já foi feito. Nós temos aqui no Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, e o versículo de número 27, nos diz assim a palavra do Senhor: e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a nós está ordenado a morrer uma única vez, diferentemente do que pregam algumas religiões, que a gente morre e volta para pagar os pecados. Não, na Bíblia, o Evangelho de Jesus não nos ensina dessa forma. Ele disse que nós estamos, Hebreus 9, 27.
que nós estamos ordenados a morrer uma única vez, né? Essa morte física. Depois disso segue-se o juízo. Morreu, já vai seguir o juízo. Nós vamos ter que enfrentar um julgamento lá depois, né? Num grande e justo juiz, né? Pois bem, essa preparação nos vem através da leitura da palavra e do crer, né? E do crer. Porque a Bíblia diz que nós temos que crer. Se nós não crermos, não há nada feito. A salvação, ela vem além da obediência, através da fé. Por quê? Porque se você não crer, se eu não crer, a gente não vai obedecer, né? Nós só passamos a obedecer a partir do momento que nós cremos naquilo, né? E assim funciona dessa forma. Então, esse crer é necessário. Jesus nos dando aí agora, né, um ensinamento dessa escolha, né, da escolha do nosso destino final. Ele escreve lá, ele fala lá em Mateus 6, versículo 19 até o 21, Jesus disse assim: ó, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, né? Então, Jesus pede aqui para nós que nós não colocamos o nosso coração nas riquezas terrenas, né? Para não ajuntar os tesouros na terra. A gente fala assim: poxa, mas então eu não posso planejar uma vida, eu não tenho o direito de conseguir os bens? Tem. Você pode ter um patrimônio de 10 milhões, de 50 milhões, naquele tesouro, não tem problema nenhum. O tesouro que você tem, que está onde tem que estar o seu coração, é lá no céu, né? Esse tesouro é que você tem que colocar o seu coração. Por quê? Porque os tesouros que nós ajuntamos aqui na terra, no momento da nossa partida, de nada serve. Esse tesouro que nós ajuntamos aqui na terra, ele não nos dá a salvação, ele não cura da doença, ele não nos livra, né, da corrupção do mundo, ele não nos livra do inferno. Esse tesouro, ele está aqui, nos beneficia enquanto estamos bem e bem de saúde. Porque mesmo nós tendo, né, um patrimônio muito bem valioso, na hora da adversidade, na hora da enfermidade, nós não vamos gozar, né, dos seus benefícios, a não ser poder ir para um hospital, né, de última geração, poder usar desses recursos para se ter essas vantagens aí hospitalares. Agora, né, comprar remédios caros, mas eu digo, mas se morrer, ele não vai livrar da morte. Se tiver de morrer, morre. Esses tesouros não nos livram da morte. Vimos aí vários homens poderosos, né, aqui na terra, de muita fortuna, e na hora que Deus chamou, eles foram, né? Então o dinheiro dele não resolveu, os seus patrimônios não deram a eles a chance de continuar vivendo. É por isso que Jesus, ele nos ensina, né, para que a gente guarde um tesouro, mas um tesouro lá no céu, que é uma vida pautada no Evangelho, é uma vida de obediência a Cristo. Nós fazermos hoje essa reflexão
né? A Bíblia até nos diz, aqui em Eclesiastes capítulo 7, versículo número 2, a Bíblia diz o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos, e os vivos o aplicam em seu coração, né? Então a Bíblia falando aqui que é melhor você estar numa casa onde há luto do que uma casa onde há banquete. Por quê? Porque quando nós vamos para a casa em que há banquete, ali a gente esquece, né? A gente esquece das dificuldades, ali nós esquecemos de tudo. É banquete, nós estamos ali nos fartando, estamos ali com pessoas né? E está tudo bem. Mas quando nós vamos à casa onde há luto, a Bíblia diz, porque naquele ali está o fim de todos os homens, todos nós vamos passar por isso. E ele disse: e os vivos apliquem em seu coração. É o momento em que mais nos refletimos sobre a morte. É quando nós estamos em uma casa em que há luto, em que há um velório, onde alguém partiu, né? Então, observe que quando nós perdemos um amigo, quando nós perdemos um ente querido, aquilo para nós é como uma bomba que nós recebemos. Aleluia. Alexandre, meu irmão, Deus te abençoe. Alexandro Dias. Então, quando você, meu Deus, eu nem imaginava, o meu amigo, meu primo, foi amigo de criança, de infância, né? É o meu parente, e agora está morto. E a gente começa, né, a meditar naquilo ali, sabendo que é o fim de todos nós. Uns vão primeiros mesmo, né? É assim que seguimos. Então a Bíblia nos traz isso, que é melhor a gente ir numa casa onde há luto, né? Talvez estamos mais seguros lá do que na casa onde há banquete, não é verdade? Então, nós precisamos, né, refletir sobre a nossa vida, porque dentro de nós há uma alma, e essa alma, ela precisa de um destino. E eu já conversei com algumas pessoas e eles disseram assim: poxa, Gilson, aonde Deus me colocar tá bom, né? Deus é que sabe. Então, não é bem assim. Não é Deus que escolhe o nosso caminho. Quem escolhe o nosso caminho é nós mesmos, né? Eu quero dar uma olhadinha aqui. Eu estou olhando aqui do lado, é porque eu estou com a Bíblia aberta, minha pesca aqui. Então, a Bíblia diz o seguinte: há uma palavra a palavra de Deus, Lucas capítulo 13, versículo de número 24, Jesus disse assim, ó: porfiai, né? Porfiai por entrar pela porta estreita. Deixa eu voltar aqui que deu um... Mateus capítulo 13, versículo de número 24. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Mateus 13, 24 diz assim, desculpe, Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 24, diz o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
Então Jesus fala de duas portas, ele fala de uma porta estreita e de uma porta larga, né? A porta estreita, por que chamada de porta estreita? Porque justamente são as renúncias que nós temos que fazer para entrar por ela. A porta estreita, Jesus ele arremete aí à porta da salvação, né? Por que porta estreita, Gilson? Eu vou lhe dizer que quando nós estamos levando uma vida de pecado, nós trazemos essa bagagem na nossa vida, né? Nós trazemos essas bagagens do pecado, coisas que não agradam a Deus, mas que nos agradam, né? As bebedices, as glutonarias, os adultérios, né? A feitiçaria, são as obras da carne que Paulo diz lá em Gálatas. Então, e são muitos outros. Então, assim, quando nós estamos no mundo de pecado, nós carregamos esse fardo. Só que para passar pela porta da salvação, Jesus disse que esses fardos não vão passar com você. Você tem que passar só. Você tem que deixar esses fardos lá, tá? A porta é estreita. A porta larga, Jesus disse que é a porta da perdição. Que muitos, ele ainda disse que muitos vão passar por lá. Porque a porta da perdição você passa de todo jeito. Você passa matando, roubando, estuprando. Você passa de qualquer jeito, você vai passar. A porta é larga, você passa de todo jeito. Você passa se mostrando seu corpo, você passa se prostituindo. Lá você passa de todo jeito, né? É a porta larga. A porta estreita não. A porta estreita você tem que abandonar muitas coisas. É por isso que quem escolhe o destino da nossa alma somos nós. Irmã Marinalva Lima, a paz do Senhor, minha irmã, que Deus abençoe você também. Somos nós que escolhemos, não é Jesus que escolhe. O que Jesus tinha que fazer por nós, ele fez, que foi pagar um preço muito alto, que ninguém poderia fazer, né? Que foi um sacrifício lá na cruz do Calvário. Jesus fez isso por nós. Uma vez ele fazendo o sacrifício, pagou as nossas dívidas, né? Sofreu por causa do nosso pecado, porque ele não pecou. Aí agora cabe a nós fazer, né? Cabe a nós fazer esse esforço. Gilson, mas me diz uma coisa, mas eu não sou perfeito, e eu nunca vou conseguir a perfeição, nunca, eu também não, né? Eu também não vou conseguir. Só que Deus não está à procura de homens e mulheres perfeitos. Sabe por que Deus não está à procura de homem e mulher perfeito? Porque Ele sabe que o ser humano nunca foi perfeito. Inclusive Ele criou o homem para ser perfeito, mas não foi. O homem desobedeceu a Ele no primeiro momento que teve a oportunidade. Aí você me pergunta, então, se eu não posso ser perfeito, como é que eu vou fazer? Aí eu tenho uma boa notícia para você. Você e eu, nós não somos perfeitos, mas Deus se agrada daquele que busca a perfeição, e a perfeição é Jesus, né? Então nós vamos nos esforçar para chegar à perfeição, ou seja, nos esforçar para chegar a Jesus, a Jesus Cristo de Nazaré. Nos esforçamos para chegar a Ele. Jesus quer alguém que se esforce. Jesus quer alguém que tenha disponibilidade para segui-lo. Você acha que aqueles homens que Jesus escolheu para ser seus discípulos, eles eram perfeitos? Não era. Judas o traiu, Pedro o negou, eram homens inconstantes, né? E Jesus sabia das imperfeições daqueles homens, mas Jesus não abriu mão daquelas pessoas. Judas que saiu por conta própria, mas Jesus não abriu mão. Aleluias. E Jesus não abre mão de você, a não ser que você abra mão de Jesus. Mas Jesus não vai abrir mão de você. Jesus está pronto para perdoar, né? Eu conheço uma história de um amigo meu, ele já falecido já,
E uma certa época, né, na época que a gente não tinha muita moto, hoje não, hoje todo mundo tem moto, tem carro, e ele tinha uma bicicleta, e ele tinha ido à feira, e quando ele retornou da feira, ele viu um amigo dele caído, né, amigo dele de bicicleta também, estava caído, deitado na estrada, a bicicleta lá, e aí ele perguntou ao rapaz, o que estava fazendo ali? O rapaz falou, rapaz, eu senti uma fraqueza aqui, não consegui mais pedalar, e aí eu parei, estou muito fraco. Ele falou, olha, eu tenho uma cordinha aqui na minha bicicleta, eu vou amarrar a sua bicicleta na minha, e a gente vai continuar a viagem, e aí você me ajuda aí também, você vai pedalando aí. Aí ele disse que, puxando, né, o camarada ali, o amigo dele, pedalando e vai ali, né, naquela luta, e cansado e pesado. Aí quando ele olha para trás, o rapaz estava com os pés parados, né? Oi, Mateus, boa noite, meu amigo, tudo bom com você? Mateus Oliveira. Ele olhou e viu o rapaz com os pés parados. Então o rapaz não estava fazendo o mínimo de esforço, o cara estava sugando dele mesmo. Ele parou e falou, não vou levar mais não. Tirou a cordinha e foi embora e deixou o rapaz para trás. Sabe por que ele fez isso? Porque ele não viu o esforço do rapaz. Porque aquele rapaz tinha que pelo menos ter um mínimo de esforço, né, para ajudá-lo. Assim é Deus. Deus quer ver o mínimo de nosso esforço para obedecê-lo. Eu sei que às vezes tem pessoas que no começo da fé, né, tem aquelas dificuldades, porque tem um vício do cigarro, tem um vício da bebida, tem um vício disso, daquilo, do jogo, né? E tem uma dificuldade para abandonar aquele vício, porque só quem nunca teve vício é que sabe, né, o quanto um vício é terrível. Às vezes as pessoas julgam, fulano não larga de beber porque não quer, é descaração, fulano não larga de fumar. Não é isso não, viu gente? Não é isso não. Só quem já passou, que teve vício, é que sabe o que é vício. Eu nunca tive vício em bebida, nunca tive vício, nunca fumei, nunca usei nada, mas eu imagino o que é o vício. Imagino. Então, aquelas pessoas, às vezes Jesus está olhando e está vendo o esforço daquela pessoa para largar o cigarro. Às vezes Jesus está olhando de lá e está vendo o esforço daquela pessoa para largar a bebida, para largar a prostituição, né? Para largar o vício das drogas. Jesus está vendo o esforço. Tem pessoas que não se esforçam, né? Ele quer que as coisas aconteçam naturalmente. Mas nós temos, a salvação é de graça, mas nós temos que pagar um preço aqui, que é o preço do sacrifício de a gente vencer essas mazelas da vida, essas coisas que nos aprisionam. Então hoje é esse dia de nós refletirmos sobre a nossa vida, é o dia de refletirmos sobre a vida eterna, sobre a salvação, né? Jesus, ele está de braço aberto para nos receber. O maior plano de Jesus é salvar a nossa alma. É tanto que ele fez isso na cruz do Calvário, né? Ele passou por toda aquela humilhação da cruz por nós, pela nossa alma. Então, eu quero dizer uma coisa. Na palavra do Senhor diz o seguinte: Deus diz assim, olha, que ele não se alegra na morte do ímpio, mas que todo se converta dos seus maus caminhos, né? Então muita gente pensa que Deus é um carrasco. Tem gente que pensa assim, espera a gente dá para ele tesourar a gente, jogar no inferno, né? Talvez as pessoas pensem que Deus até se alegra nisso, em pegar as almas. Não, quem se alegra em ver as nossas almas no inferno é Satanás. Quem se alegra em ver você se perdendo, quem se alegra em ver você perdendo a sua alma na bebida, nas drogas, na prostituição, na feitiçaria, quem se alegra disso é Satanás, né? Deus não se alegra. Quando morre alguém
que não conhece a Cristo, que não conhece a Deus, ele não tem alegria nisso. Aleluia. Ele se entristece. Mas ele disse que preciosa é a morte dos seus santos aos seus olhos. Agora, quando morre alguém que está servindo a Cristo em espírito e em verdade, quando morre alguém e esse alguém está em dias com Deus, está servindo a Deus com um coração contrito, a Bíblia diz que Deus se alegra. Sabe por que Deus se alegra? Porque essa pessoa está indo para perto dele e não para um lugar de tormento, né? Então, algumas pessoas dizem assim: poxa, o meu primo morreu, o meu irmão morreu, eu quero rezar por ele, eu quero orar para que Deus dê um bom lugar a ele. Infelizmente, nenhuma oração mais vai servir, né? Infelizmente não vai servir mais a oração, porque ele já partiu. Nós temos que tomar esse cuidado com os nossos entes queridos, antes de partir, né? Existe uma história, eu vou tentar encontrar aqui na Bíblia. Existe uma história na Bíblia que diz o seguinte: é do rico e o Lázaro. Do rico e o Lázaro. Essa história nós encontramos em Lucas 16, 19 a 31. Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. É bem conhecida essa história, acho que muita gente conhece, que diz o seguinte: esse relato bíblico diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Aqui a gente já vê uma diferença, que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que naquela época, né, hoje conhecido como o paraíso. E diz assim que o rico também morreu, e diz o seguinte: foi sepultado. E no inferno, versículo de número 23 diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Aí ele diz assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também parar este lugar de tormento, né? Para que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então o que a gente tira o que a gente tira aqui desta passagem, né? O que nós tiramos disso aqui é que depois que morremos não há mais nada a ser feito. Abraão, ele via Abraão do outro lado. Ele estava no lugar de tormento, mas ele poderia ver Abraão e Lázaro lá do outro lado, né?
naquele momento, ele se preocupou com os irmãos que estavam vivos. Só naquele momento ele se preocupou, porque ele não preocupou nem com a vida dele. Ele deveria ter preocupado. E agora ele manda que Lázaro manda alguém, né, dos mortos. E Lázaro falou, não. Ainda que mande alguém dos mortos, eles não vão crer, porque não creram em Moisés e nos profetas. Então nós temos de crer nas Escrituras Sagradas, para prepararmos a nossa vida, né, para ter um encontro com Jesus, entrar nas mansões celestiais. Sabe por quê, irmão? Porque quem vem para o Evangelho atrás de facilidade, infelizmente eu tenho uma má notícia. O Evangelho não é um lugar de facilidade, né? O Evangelho não é um lugar de facilidade. Foi como eu já disse aqui no início desse vídeo. O Evangelho é lugar de renúncia. O Evangelho é lugar onde nós temos que vencer o nosso maior inimigo, que é a nós mesmos. Às vezes, vencer o diabo é mais fácil do que vencer a nós mesmos, né? A Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo, às suas bandejas, porque o diabo, ele tenta, realmente, ele coloca as suas bandejas, ele lhe oferece aquilo que os seus olhos enchem, né? A Bíblia diz que ele anda ao derredor como um leão, né? Procurando a quem possa tragar. Ele está aí ao derredor. Então ele conhece muito bem os nossos movimentos, ele sabe muito bem o que a gente gosta, ele sabe muito bem aquilo que nos atrai, e ele não vai perder tempo em lhe oferecer alguma coisa que não vai te atrair. Ele vai lhe oferecer aquilo que te atrai. Ele oferece, mas ele não obriga a você a acatar o que ele está lhe oferecendo, né? Ele, se você gosta da droga, ele vai dar toda a possibilidade de você ter a facilidade de encontrar a droga, mas ele não obriga você a usar. Então o Evangelho é lugar de dificuldade, de renúncia, onde você tem que ver, o maior inimigo seu é você mesmo, sou eu mesmo, eu tenho que me vencer. Você tem que vencer você. Eu vi uma frase hoje no Facebook dizendo o seguinte, né? Na verdade eu vi ontem, a frase dizia: amanhã as pessoas estão levando toneladas de flores ao cemitério para as pessoas que já partiram. E em tempo de vida, essas pessoas não receberam sequer um abraço. Infelizmente, é uma realidade. Às vezes, as pessoas se preocupam, né? Depois que morre, levar a flor no túmulo, visitar o túmulo, colocar o vasinho de água no túmulo, né? As pessoas estão ali, depois já morreu, está enterrado. Nós lemos nesta noite aqui Isaías, não foi? Isaías, capítulo número 38, versículo 18, que diz o seguinte, a parte B do versículo diz: nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Já desceu a cova. O que nós temos que fazer para os nossos entes queridos, para as pessoas que nós amamos, estão perto de nós, é agora. Ô Mazinho, a paz do Senhor. Então, o que nós temos que fazer pelas pessoas que amamos é agora, enquanto elas estão vivas, né? Toda demonstração de carinho e de amor é agora. A gente vai deixar descer a sepultura, a gente vai deixar descer a tumba fria para demonstrar agora, né, uma expressão de amor, de carinho, depois que a pessoa não vai ver mais. Eu vou fazer uma homenagem ao meu pai que faleceu, vou fazer uma homenagem à minha mãe, ao meu avô, ao meu tio.
eu vou fazer uma homenagem porque ele gostava disso e disso, eu vou fazer para ele porque ele morreu, né? O meu tio gostava de vaquejada, eu vou fazer uma vaquejada em homenagem ao meu tio. Para quê? Ele já desceu a cova, já desceu a tumba fria, ele não ouve, não fala, né? Seus sentidos já não estão mais aqui. Então, o momento de nós mostrar isso é o hoje, né? A nossa vida que nós temos que preparar é hoje. Oi, minha amiga Carmen, tudo bom? Boa noite. Carmen de Barra da Estiva. É meu pai, Joaquim Alexandrino. A paz do Senhor, Painho. Deus abençoe o Senhor e todos aí. Então, amados, essa é a nossa reflexão nessa noite, né? Vamos nos esforçar para entrar pela porta estreita? Vamos nos esforçar para entrar pelo caminho estreito? Né? Cabe esforço, mas vale a pena. Vale a pena. Se nós lermos a palavra de Deus, Jesus falou mais sobre o inferno do que do céu. Por que Jesus falou tanto sobre o inferno? Porque Jesus queria nos alertar o que é estadia lá no inferno. Um lugar onde há trevas densas e muito sofrimento, né? Muito sofrimento, onde há gritos e ranger de dentes. Lá não há um segundo de paz. E a Bíblia diz que lá o fogo queima eternamente e o bicho não morre. Lá não tem morte. Depois de lá, né, é o único caminho, que é o único lugar. É uma ida sem volta. É fim de linha. Então, essa preocupação nós temos que ter com a nossa alma. E Deus quer que nós nos preocupamos. Deus quer que nós cuidamos dela, né? Então, o que Jesus fez na cruz do Calvário, nós não podemos ignorar. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela não foi em vão. Jesus não morreu ali para simplesmente fazer parte de um personagem histórico. Jesus não morreu ali para simplesmente ficar na história como um homem que foi revolucionário e morreu na cruz do Calvário. Não. A morte de Jesus na cruz do Calvário teve o sofrimento dele, teve um propósito. E o propósito foi dar oportunidade de todos nós podermos alcançar a salvação eterna. Esse foi o propósito de Jesus e continua sendo o propósito dele, né? Através do seu evangelho. Então a palavra do Senhor, ela nos conforta, a palavra do Senhor, ela nos liberta, a palavra do Senhor, ela nos traz alegria, nos traz paz. Quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos o nosso coração em Cristo, confiamos, entregamos a Ele as nossas preocupações, então nós podemos agora desfrutar de uma verdadeira paz, de uma verdadeira confiança no Senhor, porque Ele é fiel. O amor de Cristo é um amor imensurável. Nós não fazemos ideia do tamanho desse amor, né? Porque se o amor de Cristo não fosse assim, eu não teria essa oportunidade, né? Se a misericórdia de Deus não fosse tão grande, eu não tinha mais jeito para a minha vida, para a minha alma. A minha confiança de que um dia eu possa alcançá-la
é porque a misericórdia do Senhor, ela é tremenda, ela é imensurável. Amém? Pois é. Então, como se trata de uma reflexão nessa noite, eu quero agradecer a todos vocês que se fizeram presente, assistindo esta live, este vídeo. Eu quero pedir para vocês, compartilhem também para que as pessoas, outras pessoas possam ter acesso, possam meditar também nesta palavra. Quantas pessoas estão sofrendo nos hospitais, quantas pessoas estão nos leitos, quem sabe até desenganados, não tem mais esperança, Quantas pessoas, minha mãe, Ana Alexandrina, Deus abençoe, Maria, a paz do Senhor. Então, quantas pessoas, estão nos leitos de hospitais, quantas pessoas estão sofrendo, ou quantas pessoas em casa que o médico já mandou levar para casa porque não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o médico, não tem mais jeito para a medicina, mas tem jeito para Jesus, Quantas pessoas estão nos cárceres, quantas pessoas injustamente estão pagando por algo que não fez. Nós sabemos que há uma pesquisa que 21% dos presidiários estão na cadeia por pura injustiça, porque foi levado de forma enganosa. E essas pessoas, elas precisam crer que Jesus é o justo juiz, que Jesus pode tirá-las de lá, Muitas pessoas que estão lá nos presídios, mas que ainda há ainda solução para essas pessoas. Essas pessoas ainda podem se regenerar através de Jesus Cristo. Então, compartilhe esse vídeo. Marilene Felizbino, boa noite, minha amiga. Deus te abençoe, você e sua família. Então eu quero finalizar fazendo uma oração neste momento para a sua vida, agradecendo a você por me acompanhar neste vídeo, nessa live, nessa meditação, nessa reflexão da palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso, eterno Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, o teu Filho, Deus, eu te apresento todas as pessoas, Senhor, que acompanharam este momento, que acompanharam esta live. Pai, que o Senhor continue guardando, livrando, Senhor, de todo mal, e que o Senhor possa derramar, meu Deus, sobre essas vidas, tuas copiosas bênçãos, Senhor. Deus, que o teu discernimento, Pai, chegue à vida de cada um. Aleluias. Pai, que a tua misericórdia, Pai, possa alcançar as suas casas, os seus lares, essas famílias. Que Deus continue abençoando todos vocês, meus amados. Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus venha falar grandemente aos vossos corações. Que o Espírito Santo de Deus possa te visitar nesta noite e falar profundamente ao teu coração, porque eu não consigo, Eu falo superficialmente, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai no mais profundo do nosso coração, ele nos alcança, Glória a Jesus. Então, aqui eu me despeço aqui com a paz do Senhor Jesus na vida de todos vocês. Deus abençoe. Tchau, um abraço, um beijo no coração de todos.